hoje na Clínica Leão. Vamos bater um papo com o Dr. Carlos Eduardo Leão. Ele é cirurgião plástico, também especialista em transplante, também especialista na área de queimados, ali chefe do Queimados do Pronto Socorro do Hospital João 23 aqui de Belo Horizonte. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. Vamos falar também com o Dr. Carlos Eduardo Leão, que também é escritor. Não é isso, doutor? Como é que é isso? Conta pra gente. Eu sou mais médico do que escritor, né? Mas eu tenho uma coluna no Jornal da Cirurgia Plástica, já escrevo essa coluna há muitos anos. Eu sou cronista. Crônica é um texto interessante, porque é um texto em primeira pessoa, você então transmite o que você pensa. Então existem aquelas pessoas que gostam dos seus textos, gostam das suas ideias, e outras que não. Você não consegue agradar a todo mundo. Mas enfim, graças a Deus, uma grande maioria gosta dos meus escritos. E na realidade esse livro saiu por uma insistência de alguns amigos meus, que me falam, reúne isso no livro, faz uma coletânea de suas crônicas, nós gostamos muito disso e tal, enfim. Então com esse incentivo, eu então fiz uma coleção desses textos, entreguei para um editor, uma pessoa espetacular, que se chama Alessio Cunha. De repente nós perdemos o Alessio recentemente, mas esse é um editor muito conhecido em Belo Horizonte, uma pessoa de uma capacidade profissional ilibada, e o Alessio ficou com esses meus textos durante 3 meses. Depois ele veio aqui na minha clínica trazendo a sua crítica, e a crítica do Alessio valeu até o prefácio do livro. Então ele achou que eu devia realmente publicar e me lançar ao grande público, e não fazer um livro apenas para aquelas pessoas, ou seja, para o meu público de cirurgiões plásticos. Ele achava que eu devia abrir mesmo para o grande público. Então nós fizemos um livro mais elaborado, fizemos uma coletânea de algumas das minhas crônicas mais lidas e mais comentadas, e saiu então este livro que nós demos o nome de Crônicas e Agudas, alguma coisa que remete a médico, crônica e aguda, doença aguda, enfim, mas não tem nada de medicina aqui dentro. Aqui é apenas crônica mesmo do cotidiano, aquilo que a gente ouve nos jornais, nas revistas, na opinião pública, na política, enfim, e passa para o papel aquilo que nós achamos. Então, essa é a história do livro. E foi muito bem aceito pela crítica. Esse livro está sendo vendido em Belo Horizonte em várias livrarias e está tendo uma aceitação muito grande pelo público. Eu lancei agora recentemente esse livro em São Paulo, numa jornada importante de medicina, de cirurgia plástica em São Paulo. Estou lançando agora no Rio de Janeiro, em agosto, na Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, de modo que está sendo muito bem aceito. Quer dizer, é meu primeiro livro, e acredito que, de repente, pode até ter outros livros. Mas eu coloco aqui na apresentação, eu sou primeiramente médico, então nas minhas horas vagas eu faço alguma coisa de crônica. Então é mais ou menos isso aí, a minha história. Doutor Carlos, e daria para a gente poder escutar um trecho aí, alguma crônica? É o seguinte, aqui tem várias crônicas, Agora, a que abre o livro chama-se Pai de Filhas. Então eu tenho o privilégio de ter 3 filhas. E nós, pais de filhas, somos açoitados pelos pais de filhos. Então eles ficam assim, olha aqui, Leão, cuida bem daquelas meninas suas lá, meus filhos são muito exigentes. Usa talquinho de boa qualidade, Olha, meus bodes estão lá, prende as suas cabritas, aquelas coisas de homem, machista e tal. E a gente tem que ouvir isso e ficar quieto, Então eu fiz uma crônica chamada Pais de Filhas, falando sobre isso tudo, falando do privilégio de tê-las, como filhas, e arremato no final com uma frase muito interessante, que eu não vou falar aqui, porque os leitores podem comprar e vão ler. Eu vou acabar com a surpresa. Então essa é uma crônica que eu acho muito interessante. Outra também, eu faço homenagem aos enochatos. Enochatos são aqueles apreciadores de vinho, mas que fazem assim, um cursinho básico de vinho, e passam a ser assim conhecedores contumazes de vinho. Então a gente chega na casa deles, a gente pega uma taça, se a gente pega, por exemplo, na haste, eles já começam, não é assim que pega, tem que pegar aqui, e tem que cheirar o vinho, tem que rodar o vinho, tem que fazer não sei o que. Então, eu fiz uma crônica em homenagem a esses tomadores de vinhos que são chatos, Quer dizer, ou seja, ao invés de tomar o vinho e apreciar de uma maneira mais convencional, então fiz também uma crônica que chama-se Mais Uma para os Enochatos, que é homenagem a eles. E falo também em outras crônicas sobre a minha pouca aptidão aos ambientes rurais, Eu não gosto muito de fazenda, de sítio, não gosto de contato com bicho, então eu coloco isso em algumas crônicas, mostrando a minha aptidão a cidades grandes, onde existe shopping, existe gente, algazarra humana, que faz mais bem ao meu espírito. Então, ou seja, várias outras coisas. Eu coloco aqui também algumas cartas, não só que eu recebi, como escrevi, respondendo a essas cartas.
Faço um ensaio também de crítica de arte, né? Eu tenho uma pequena coleção de arte, sou um estudioso de arte, gosto imensamente de arte, e faço um ensaio também falando o que penso da arte contemporânea, do modernismo, enfim. Então é alguma coisa desse jeito. É um livro interessante. Eu sugiro às pessoas que querem ter uma leitura rápida, agradável, enfim, eu acho bacana. Aonde adquiriu o livro? Olha, ele está na Livraria Mineiriana, ele está na Scriptum, ele está na leitura aqui do Pátio Savassi, e nessas tem mais algumas 2 ou 3 que eu não estou me lembrando, mas dessas livrarias eu tenho certeza que ele está lá, e à venda, e quem quiser adquirir, é só ir lá. Bom, vocês curtiram então a entrevista com o Dr. Carlos Leão. Além de cirurgião plástico, ele agora também é escritor. Então, você pode entrar em contato com ele se quiser. Mais cirurgião plástico que escritor. Você pode entrar em contato com ele através do site www.clinicaleão.com.br. Lá você tem como mandar o e-mail, tem o telefone, fique à vontade. Dr. Carlos, obrigado pelo bate-papo. Estou esperando meu novo público. Legal. Daqui a pouco eu volto.